Fala galera, muito bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos então a mais essa aula de História 1, beleza? Comigo, professor Valbe Silva Pimentel. A gente vai dar continuidade, ao que a gente está estudando sobre a Baixa Idade Média. Agora na parte final, desse assunto aqui, já entrando na Era Moderna, beleza? Vamos lá galera! Pronto. Pois bem, então olha só, pessoal, dando continuidade ao que a gente começou a falar, a Baixa Idade Média é conhecido como o período final, da Idade Média. E aí, com a Baixa Idade Média, tivemos, lembre bem, tivemos o Renascimento comercial, com aquelas inovações na agricultura que possibilitaram o excedente, que começou a ser comercializado. E aí essas atividades comerciais possibilitaram, por sua vez, o renascimento urbano, que foi a volta da importância das cidades, então, aí na sociedade, na cultura, sobretudo na economia. Pois bem, e aí, o que a gente comentou? Que esse renascimento urbano vai dar origem, então, também a uma série de mudanças. Como, por exemplo, com as cidades, vinha a necessidade de formar uma nova mão de obra para essas cidades. E aí surgem, por exemplo, as universidades, que a gente comentou já na aula passada, essas universidades que privilegiavam, o ensino escolástico ainda, medieval, vão surgir. E aí, por sua vez, esse movimento de surgimento de universidades, de surgimento de uma nova mentalidade, vai propiciar, então, o chamado Renascimento, do século XII, beleza? Renascimento aqui entre aspas, certo? Do século XII. O que seria esse renascimento do século XII? Bom, veja, no campo do ensino, como a gente já mencionou, vamos ter o ensino escolástico. E aí você lembra, o que era o ensino escolástico? Era o ensino que era ensinado, obviamente, aí nessas universidades. Ela tinha uma grande ênfase na gramática, na lógica, no direito canônico, bem como na teologia. Perceba aí esses dois últimos, direito canônico, teologia. Então perceba que era um pensamento ainda bastante teocêntrico, ainda privilegiava o conhecimento sobre o direito da Igreja Católica, sobre a teologia, para se entender melhor a fé. Beleza? Então perceba aí um pensamento bastante teocêntrico ainda, esse ensino escolástico privilegiava a leitura dos clássicos da antiguidade. Então perceba, uma coisa importante a gente lembrar que no período medieval, esses autores clássicos da antiguidade, que a gente se refere aos gregos, romanos, eles não serão abandonados, tá certo? Porém, é claro, eles vão ser lidos, principalmente para embasar o pensamento teológico, E também vão ser leituras que serão feitas tendo esses indivíduos como verdadeiras autoridades. Então vão ser leituras feitas para se decorar, podemos dizer assim, decorar o que eles diziam. E aí quem era o bom aluno nessas universidades, quem melhor decorava o que esses pensadores falavam. Tá? É claro que esse pensamento, embora por um lado seja um pouco restrito, porque você tem que decorar o que essas autoridades falavam, o que eles falavam eram coisas incontestáveis, tá? Vão propiciar depois a gênese, o surgimento de um novo tipo de pensamento que vai ser o humanismo, que a gente vai comentar mais tarde, tá? Por sua vez, também vai estar surgindo a literatura vernacular. O que é literatura vernacular? Ela é literatura, textos escritos na língua que era falada. Ora, antigamente só se escrevia em latim, só se escrevia em latim também, E latim era uma língua que não se falava cotidianamente, apenas em documentos. E agora começa a surgir textos escritos na língua falada, pela população. E aqui a gente não tem como não falar de Dante Alighieri. Falaremos mais dele depois com o Renascimento, cultural já do século XVI. Dante Alighieri é considerado um grande precursor do Renascimento, porque ele escreve em língua vernacular e ele também vai escrever lá com a Divina Comédia, uma monumental obra do século XIV. Ele fala sobre uma viagem espiritual, do inferno até o paraíso. Porém, ele faz essa viagem espiritual falando com certeza da teologia, mas também colocando vários elementos da antiguidade clássica. Então, durante toda a sua viagem, ele encontra o Virgílio, um poeta romano que escreveu Eneida. Ele encontra Homero, que era um poeta grego. Ele encontra
também seres mitológicos, como o barqueiro Caronte, né, que atravessava as almas, né, lá no Hades, né, grego. Então, quer dizer, ele mistura, ele pega elementos do cristianismo, pega elementos também do catolicismo, e por isso que ele é tido também como um grande precursor dessa literatura. Falaremos depois, né, em outra aula sobre ele, né? Mas vai ser já uma pintura, uma obra, né, perdão, literária muito importante, ok? Vamos lá. Outra coisa importante em termos de cultura medieval, nesse momento histórico, é falar da arquitetura, né? Que é algo que cai de vez em quando em provas, né? E por isso que é importante a gente saber. Pois bem, olha só, nesse momento a gente vai ter duas formas de arquitetura, certo? A primeira forma é o românico, que vai prevalecer sobretudo até o século XI, certo? A arquitetura românica era caracterizada, né, por, perceba, são arquiteturas de igrejas, né, tá bom? Catedrais. E na arquitetura românica a gente percebe aqui uma grande presença, né, de paredes grossas, pouca luminosidade, ele privilegia a horizontalidade. Então a gente tem esse exemplo na igreja de São Martinho do século XI. Você percebe que, sim, ela é grande, obviamente, né? Porém, se privilegia bem mais essa horizontalidade, né, do que a verticalidade, né, do que a altura. São paredes bem grossas, de fato, janelas pequenas. E perceba que aqui nós temos uma comparação com uma fortaleza. Então, as igrejas seriam fortalezas de Deus, né? Importante perceber que nesse momento histórico estamos ainda tendo invasões, né? Vikings, magiares, sarracenos pela Europa, ainda havia muito medo. E daí que a arquitetura medieval acabou pegando um pouco nesse contexto e a gente tem a arquitetura românica, tá bom? Que é essa coisa mais, lembrando, né, mais uma fortaleza. Por sua vez, outro tipo de arquitetura que vai ser muito característica da Baixa Idade Média vai ser o gótico, ok? Vai ser muito utilizado a partir do século XII. E aí essa arquitetura, e aqui a gente tem um exemplo, né, Catedral de Chartres, né, século XIII, que foi construída. Quais são as características principais da arquitetura gótica? Ela vai privilegiar muito a luminosidade, então temos muitas janelas. Você percebe aqui, logo na frente, tem essa rosácea, você tem vitrais, né, onde tem vidros coloridos que mostram passagens, né, dos evangelhos, da vida dos santos, etc. Então ele privilegia muito a luminosidade, a entrada de luz. Temos muito vitrais, né, como a gente comentou, e ele também vai privilegiar a verticalidade. Então vão ser estruturas muito altas, de propósito, porque eles querem propositalmente apontar para o céu. Okay? Então a ideia agora, se antes a igreja era uma fortaleza de Deus, agora a ideia é que a igreja possa conectar o fiel a Deus. Por isso são muito altas, por isso também entrada de muita luz, né, para lembrar um pouco o que seria a luz divina, que ilumina, né, as trevas do ser humano, ok? Então a arquitetura gótica é o que vai prevalecer, né, na Baixa Idade Média. Tem esse nome devido aos godos, né? Então, mais tarde, no Nascimento, para tentar menosprezar a arquitetura, vão chamar de gótica, né? Lembrando que os godos eram chamados de bárbaros, né, pelos romanos. Então, vai ser uma forma de tentar menosprezar. Porém, é claro, são obras, né, monumentais. Você lembra também da igreja, né, de Notre Dame, né, que pegou fogo, infelizmente, né, em Paris. Também era uma grande representante da arquitetura gótica. Ainda é, né, porque ainda conseguiu sobreviver. Ok? Show de bola! Vamos lá adiante, galera. Então, olha só, falamos um pouco da arte, né, da cultura, né, da Baixa Idade Média, e vamos seguindo, então, com o desenvolvimento histórico medieval. E aí, vamos lá para as cruzadas, né, séculos 11 ao 13, ok? Pois bem, olha só, pessoal, as cruzadas foram expedições guerreiras, tá bom? Lembra disso aqui, as cruzadas não foram expedições de conversão dos povos infiéis, não. São expedições guerreiras, de combate, de luta, tá bom? Estimuladas, né, pela Igreja Católica, né, pelo Papado, com o objetivo de reconquistar a Terra Santa, né, Jerusalém, a terra onde Jesus, né, passou aí seus últimos dias, morreu, ressuscitou, né, segundo a crença cristã, ok? Então o objetivo era reconquistar a Terra Santa. A Terra Santa, Jerusalém, estava dominada, né, pelos árabes muçulmanos, e aí o Papa queria então estimular a reconquista, né, podemos dizer assim, né, a conquista cristã militar da Terra Santa, tá bom? Então essas cruzadas foram convocadas em 1095, né, pelo Papa Urbano II. E aí qual era a ideia do Papa? Era conquistar? Com certeza, sim, também.
Mas também outras ideias, né, outros objetivos, era pacificar a Europa cristã, levando para o Oriente a violência dos nobres. Se lembra lá da divisão, né, que havia da sociedade feudal. Os nobres então viviam combatendo porque eles queriam obter feudos, né, terras. E aí, como havia muita violência na Europa, a ideia do Papa também era levar toda essa violência para o Oriente. Então, falar o seguinte: olha, nobre, pare de se matar aqui, todo mundo é cristão, vão para o Oriente e conquistar a Terra Santa. Era a ideia então do Papa, ok? Daí vários nobres foram de fato para as cruzadas, né? Eles iam para conquistar a Terra Santa, sim, mas também iam atrás de terras, né? Muitos deles, alguns deles até tinham feudos, porém queriam mais, outros não tinham e queriam conseguir algum feudo, certo? Então os nobres iam atrás de terras, atrás de riquezas. Porém, a grande beneficiada de fato das cruzadas foi a burguesia, que se beneficiou, né, com o estabelecimento de novas rotas comerciais. Então, por onde passavam guerreiros, né, cruzados, a burguesia ia formando também entrepostos comerciais, estabelecendo novas rotas comerciais. E de fato foi quem ganhou, né, algo com as cruzadas. E aí vamos lá, as consequências. Sobre as cruzadas, é importante perceber como começa, né, objetivos, e entender também como termina. Então vamos lá para as consequências. Olha só, Jerusalém continuou sob o poder muçulmano, ok? Na primeira cruzada, os cristãos chegaram ainda, né, a deter o poder sobre Jerusalém, porém depois os muçulmanos acabaram reconquistando e aí terminou com o domínio dos muçulmanos sobre Jerusalém, certo? Então militarmente foi um total fracasso as cruzadas. Houve também um enfraquecimento da nobreza, uma vez que muitos nobres foram, acabaram morrendo, ou então emprestaram, né, muito dinheiro, por exemplo, foram lutar nas cruzadas, voltaram endividados para a Europa. Então os nobres se enfraqueceram com as cruzadas. Houve, por sua vez, o fortalecimento das monarquias, né, uma vez que os nobres se enfraqueceram, quem conseguiu centralizar um pouco de poder foram os reis, né, que estavam enfraquecidos, né, no período feudal, ok? Então temos o fortalecimento de algumas monarquias. A retomada da navegação sobre o mar Mediterrâneo, né, graças às novas rotas comerciais que a burguesia abriu. Temos também a abertura do comércio de especiarias e produtos de luxo, né, que a burguesia trazia do Oriente então para comercializar na Europa, tá? E tivemos também contatos culturais entre o Ocidente e o Oriente, né? Então, apesar todo o conflito, porém houve também uma troca cultural muito grande, sobretudo dos cristãos, né, ocidentais, que aprenderam muita coisa com os orientais, sobretudo no campo da filosofia, mas também em campos da tecnologia. Houve trocas, né, culturais muito importantes aqui nesse processo, tá? Além, né, de uma forte intolerância religiosa que envolveu a Europa. Então, o tempo das cruzadas é o tempo do nós contra eles. Nós, cristãos, contra eles. Eles que são os muçulmanos, né, mas também são todos aqueles que não são cristãos. E na Europa, o que nós tínhamos, né, além de muçulmanos? Né? Tínhamos também os judeus. Né? Então vão ser alvos, né, de muitas ações de intolerância religiosa que vai se fortalecer, né, com as cruzadas, ok? Muito bem, show de bola, vamos lá. E aí, olha só, galera, vamos começar a falar então da crise da ordem, né, medieval, ok? Da ordem feudal. E aí, falando de crise agora, vamos começar falando dela, né, da peste negra, bacana? E aí, olha só, a partir do século XIV, né, começou o desgaste dessa ordem feudal. Antes mesmo da peste, já começava um processo de crise, de desgaste dessa ordem feudal. Por quê? Estava acontecendo o esgotamento das terras cultiváveis, né, e de minas de ouro e prata europeus. Okay? Então, minas de ouro e prata começavam a se esgotar devido à exploração, né, para cunhagem de moedas, né, devido ao renascimento comercial. E também as terras cultiváveis começavam a se esgotar devido àquela questão, né, da técnica de rotação de culturas, a abertura de novas regiões de floresta, né, para o cultivo. Tudo isso começou a gerar um esgotamento das terras e também gerou mudanças climáticas devido a essas mudanças no meio ambiente, né? Assim como hoje a gente percebe mudanças climáticas, né, devido à questão da poluição e tudo mais, naquela época também houve uma onda de mudanças, né, do tempo devido a essas mudanças, né, operadas pelo homem no meio ambiente. E isso acabou gerando, né, uma onda, né, de chuvas muito forte, isso prejudicou a agricultura
gerando, consequentemente, uma onda de fome, uma crise de abastecimento na Europa. Então, quer dizer, quando a peste chegou já a partir de 1348, a Europa já estava meio baqueada, né, podemos dizer assim, né? Passava fome, algumas regiões passavam por crise, e quando a peste veio, né, foi para acabar de vez, né, com a Europa. Peste negra, você sabe, veio do Oriente. Aqui nesse GIF você tem um pouco a progressão, né, a expansão da peste sobre a Europa. E aí você percebe que começa onde? Olha só, aqui na região, né, do Mar Mediterrâneo. E de fato, a peste veio, né, através de navios que transportavam especiarias. E daí que esses navios continham ratos, né, que estavam com pulgas, que estavam contaminadas pelo bacilo da peste negra. E daí, à medida que esses navios viajavam, ancorando, né, aqui nesses portos, eles também iam descarregando, né, por sua vez, esses ratos que iam levando a doença para cada vez mais longe, né. E aí você percebe que, de fato, as áreas onde começou a peste, né, são áreas aí que tinham contato com o mar, né. E aí veio, então, a peste negra, que matou aí cerca de 1/3 da população europeia, certo? E aí, é claro, houve várias formas de lidar com a peste. Havia procissões de flagelantes, pessoas que se autoflagelavam pelas ruas porque acreditavam que a peste era um castigo divino. E aí é interessante, não deixa de ser interessante perceber, né, que com essa pandemia que vivenciamos hoje, ainda ouvimos discursos assim, dá para ver que essa mentalidade medieval não está tão longe da gente, né? Embora temporalmente esteja, porém a gente percebe muito, né, ainda consequências desse pensamento. Outra questão também foi a perseguição aos judeus, como a gente comentou, com as cruzadas já havia um clima de intolerância religiosa e em algumas regiões os judeus foram culpados, né, da ira divina e muitas vezes foram mortos, massacrados, ok? Como na região da Alemanha, região também ali da França, houve regiões em que os judeus foram reunidos, queimados vivos. Interessante perceber também, né, que entre os judeus haviam ricos comerciantes, gente que emprestava dinheiro para os nobres. Então muitas vezes também se culpava os judeus para poder se livrar da obrigação de pagar as dívidas, né, as pessoas que deviam a eles. De qualquer maneira, foi uma violência cometida muito grande, né, contra a população judaica. Lembrando que a peste negra não se deu apenas lá, né, no meados do 14, mas veio em várias ondas, né, do século 14, no 15, no 16, até o 19 a gente tinha registros, né, da peste bubônica. Inclusive até hoje, né, na região do Oriente, algumas regiões ainda tem, né, algumas zonas, né, onde surge a peste bubônica, e é interessante perceber, né, que os judeus, em muitas circunstâncias, foram culpabilizados, foram mortos de maneira muito violenta. E aí surgia também aqui nos livros, né, na literatura, essas imagens, né, que são conhecidas como as danças macabras. E essas danças macabras são interessantes porque você vê, é claro, o esqueleto dançando, é a morte, né, obviamente. E esse esqueleto, nessa imagem, você percebe, ele está dançando com quem? Com um clérigo e com um nobre. Perceba então que a peste ela começa a questionar também um pouco a realidade medieval, porque eles percebiam que a peste matava todos, não só camponeses, só pessoas pobres, mas também membros do clero, nobres, burgueses. Então todos estavam sujeitos à morte. E aí essas danças macabras, né, essas gravuras, vinham para ilustrar isso, né, que a morte chega para todos. Isso, de certa maneira, ajudou na contestação da ordem feudal e também no aprofundamento da crise. O que acontece que com a peste nós vamos ter o aprofundamento dessa crise, ok? Sobretudo através de revoltas populares, tá certo? E aí o que acontece? Muitos sobreviventes, né, depois da peste, começam a exigir melhores condições de trabalho, que uma parcela maior da sua produção também, os nobres vão reagir diante dessas revoltas, e aqui vamos ter, né, muitas revoltas que estouram ao longo aí da região da Europa. Uma das mais conhecidas são as chamadas jaqueries, que são revoltas de camponeses franceses. Porém, também teremos revoltas de trabalhadores das cidades, teremos na Inglaterra, inclusive, na região da Bélgica. Temos várias revoltas camponesas, até mesmo na região da Inglaterra, né? Revolta de Wat Tyler. São revoltas contra a dominação feudal, certo? E aí são revoltas também, é claro, que os camponeses, que não tinham tanto preparo militar, vão ser massacrados violentamente pelos nobres. Porém, são importantes da gente mencionar para perceber que essa ordem feudal começava a ser questionada, né? Sobretudo nesse contexto aí de peste, né? E pós-peste, ok? E aí você vê, né, que esses camponeses vão ser violentamente massacrados aqui, tá? E aí, como a gente comentou, nas cidades também nós vamos ter focos de revoltas. Aqui você vê nesse mapa,
algumas imagens, né, dessas rebeliões populares. Aqui revoltas camponesas, né, pintada aqui de laranja, na estrelinha revoltas urbanas. E você vê aqui na região aqui, ó, só da Inglaterra, região aqui da França, região aqui da Alemanha, né? Aqui Dinamarca, Suécia, teremos várias dessas revoltas pipocando, né? São revoltas aí contra a ordem feudal, ok? E aí, além dessas revoltas populares, né, que vão gerar muitas mortes, obviamente, também teremos guerras, né? Embora, claro, a guerra não seja uma novidade, né? Porém, aqui teremos guerras muito importantes, né? Muito singulares para a época, como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, que vai de 1337 a 1453, é uma guerra justamente entre as nobrezas inglesa e francesa. Importante mencionar que aqui ainda não existia o Estado inglês, né? Nem o Estado francês. Então era uma revolta de nobres. Porém, que traz de singular essa guerra é que são nobres ingleses, né, que vão se unir contra nobres franceses. E aí vai estar em volta aí a questão da sucessão do trono francês, a questão também do domínio feudal sobre regiões ricas, né, de cobrança de impostos. Vamos ter várias situações aí em volta. Porém, essa guerra, né, pela duração, né, por todas as reviravoltas, algo muito importante a gente mencionar. Sobretudo porque vão também estar inseridas no contexto de construção do Estado francês e de construção do Estado inglês. Né? Só para ter uma ideia, com a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra vai proibir o uso da língua francesa, né, na corte. Então isso vai ser fundamental, né, para a construção do Estado inglês. Assim como também a França vai se criar uma espécie de um sentimento, né, patriótico, um início de um sentimento patriótico, que vai ser importante para a construção do Estado francês. Em Portugal também vamos ter a Revolução de Avis, onde teremos a Batalha de Aljubarrota, né? Revolução de Avis que vai garantir a soberania portuguesa diante do Reino de Castela, que queria aí dominar Portugal. Então vai ser uma guerra também muito importante pela manutenção da independência, da soberania do Reino de Portugal, né? Que já existia como Estado. E aí, só para a gente fechar, o que é importante a gente perceber que com essa crise da ordem feudal, abriu esse caminho para a formação dos Estados Nacionais. Quando a gente falar dos Estados Nacionais, a gente vai mencionar novamente esse tema. Para a gente perceber que vai ser algo ligado, né? Criação já dos Estados Nacionais, francês, inglês, português, espanhol também um pouco nesse contexto. A figura do rei vai despontar como uma figura, né, de alguém que é capaz de estabelecer uma solução diante desse caos, de toda essa crise que está acontecendo. E o rei, claro, vai se beneficiar, aumentando seu poder, centralizando seu poder, tá bom? E aí, nesse cenário, a nobreza perde cada vez mais prestígio, né, mais poder, que beneficia o rei. E quem vai ajudar o rei também na centralização desse poder? A burguesia. A burguesia, que você já percebeu, já despontou aqui como um grupo emergente, como um grupo muito importante, né? Vai apoiar o rei nessa construção do Estado Nacional, que a gente vai ver depois nas próximas aulas. Beleza, galera? Muito bem, pessoal. Então era isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que você tenha entendido bem o conteúdo. E aí vou deixar o link aí para você pegar o materialzinho e assim a gente poder também exercitar, tá certo? Valeu, galera. Até a próxima e tchau!